Nosso estudo de hoje é a lição 29 do livro Segue-me, tem como título Página do Moço Espírita Cristão. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Meu amigo da cristandade juvenil, que ninguém te despreze a mocidade. Este conselho não é nosso, foi lançado por Paulo de Tarso, o grande convertido há 19 séculos. O apóstolo da gentilidade conhecia o teu soberano potencial de grandeza. A sua última carta, escrita com as lágrimas quentes do coração angustiado, foi também endereçada a Timóteo, o jovem discípulo que permaneceria no círculo dos testemunhos de sacrifício pessoal por herdeiro de seus padecimentos e renunciações. Paulo sabia que o moço é o depositário e realizador do futuro. Em razão disso, confiava ao aprendiz a coroa da luta edificante. Que ninguém, portanto, menoscabe-te a juventude, mas não te esqueças de que o direito sem o dever é vocábulo vazio. Ninguém exija sem dar, ajudando, e sem ensinar aprendendo. Sê, pois, em tua escalada no porvir o exemplo dos mais jovens e dos mais velhos que procuram no Cristo o alvo de tuas aspirações, ideais e sofrimentos. Consagra-te à palavra elevada e consoladora. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Atende à caridade que te pede estímulo e paz, harmonia e auxílio para todos. Sublima o teu espírito na glória de servir. Santifica a fé viva confiando no Senhor e em ti mesmo, na lavoura do bem, que deve ser cultivada todos os dias. Conserva a pureza dos teus sentimentos, a fim de que o teu amor seja invariavelmente puro na verdadeira comunhão com a humanidade. Abre as portas de tua alma a tudo o que seja útil, nobre, belo e santificante, e de braços devotados ao serviço da Boa Nova, pela terra regenerada e feliz, sigamos com a vanguarda dos nossos benfeitores ao encontro do divino amanhã. Uma grande preocupação de todos nós no movimento cristão de maneira geral deve ser com relação à continuidade do movimento. Deve ser com quem a gente está preparando para nos substituir no futuro. A gente sabe que ninguém é insubstituível, mas a gente percebe também que são poucos os lugares que estão tendo essa preocupação. E chega um determinado momento que não adianta, a vida segue o seu curso natural. Ou a gente envelhece e é acometido por alguma enfermidade normal da senilidade, ou então acontece uma desencarnação de repente, repentina, e o que acontece? A gente fica sem saber como vai dar diretriz ao trabalho. Então a gente aprendeu que no trabalho a gente tem que aprender a acender a luz em primeiro lugar e depois levar a luz adiante. São dois trabalhos diferentes. Primeiro dar o primeiro passo e depois a manutenção desse primeiro passo. Então é bom que a gente esteja o tempo todo preparando, observando nos jovens que estão chegando hoje a casa, onde estão os potenciais, né, e a gente consiga estar alimentando, colocando esses jovens para poder trabalhar. Então, essa iniciativa da gente observar aquele que gosta de falar mais, aquele que tem um bom senso, uma razão, e que de repente a gente começa a chamar para poder fazer os comentários durante o passe, a gente começa a chamar para poder fazer um determinado estudo, ou até mesmo participar também, ajudando nos cursos, é uma iniciativa excelente da gente estar fazendo o tempo todo. O Emmanuel tem a preocupação hoje de estar falando sobre a juventude, e a gente lembra que hoje a gente tem uma facilidade de falar sobre isso, porque a gente tem mocidade espírita no Brasil todo, mas a gente lembra que o Emmanuel começou a escrever os livros através das mãos de Chico no momento em que não existia mocidade e que também o papel da mulher na casa espírita era muito pequeno. A gente lembra que na década de 50 do século passado foi a década que Leopoldo Machado ele levantou essa bandeira e ele procurou fazer de tudo para poder estar trazendo o papel do jovem e da mulher na casa espírita.
Mas o que acontece? Hoje a gente está tendo texto, acesso a um texto de Paulo escrevendo a Timóteo e falando: ninguém despreze a tua mocidade, porque Timóteo era mais novo e era aquele que daria continuidade também. Essa carta foi escrita quando Paulo já estava preso em Roma, eram os últimos momentos da vida de Paulo. E ele começa a dizer: meu amigo da cristandade juvenil, que ninguém te despreze a mocidade. Esse conselho não é nosso, ele foi lançado por Paulo de Tarso. E ele conhecia o soberano potencial de grandeza. As coisas vão se desenhando aos poucos, mas essa manutenção agora desde o início, essa iniciativa desde o início, ela deve ser incentivada a todo momento. E a gente tem que tomar cuidado com uma determinada coisa, né? Pelo menos a gente tem sido orientado dessa maneira. Tem que ter sempre alguém para dar continuidade, tem que ter sempre alguém se preparando para isso. Então, chega um determinado momento que eu tenho que me afastar por algum motivo, eu pergunto à espiritualidade amiga se eu tiver esses meios, nós temos esses meios, né, de perguntar através ou do receituário mediúnico lá no Leon Denis, ou então através dos mentores, através dos médios da casa, perguntar qual o caminho que a gente toma, o que a gente faz. Comigo, por exemplo, eu quando fui avisado de que eu sairia do trabalho como agente religioso nos presídios aqui do Rio de Janeiro, eu ainda levei um bom tempo para sair, porque a gente se apega ao trabalho, né? E o tempo todo eu fazia aquela pergunta, até que eu fiz a pergunta de maneira direcionada: fulano pode ficar no meu lugar? E eu recebi uma resposta negativa no primeiro momento e depois uma resposta positiva com relação a outra pessoa. Quer dizer, essa pessoa poderia ficar. Essa mensagem eu guardei comigo e depois fui conversar com essa pessoa, né, olho no olho. Falei: olha, você vai dar continuidade a esse trabalho. Eu não tenho preparo para isso. Falei: como não? Olha, quem falou foi o doutor Erma, aqui, que é o espírito que coordena o nosso trabalho. Eu mostrei para ela a mensagem. E, conclusão, até há pouco tempo agora, eu fiquei sabendo que o trabalho está correndo muito bem até hoje sob a direção dessa pessoa que foi escolhida. Então a gente tem que começar a pensar nesse ponto e dar atribuições mesmo. A gente tem aquela coisa de, às vezes, dizer que a mocidade são os trabalhadores do futuro, e a gente é um conceito equivocado que a gente deve modificar. Você deve pensar o seguinte: eles são os trabalhadores de agora. Eles têm potenciais, ideias novas. Eu estava conversando recentemente com um amigo que é funcionário público muito antigo, e ele dizendo que quando ele entrou no funcionalismo público, na segurança pública, no caso dele, pessoalmente, ele falou que ficava assim, normalmente uma proporção de a cada 4 novos, 2 idosos. E esses idosos viciados com o trabalho, ainda equivocado do passado. E que esses idosos ficaram sem clima por conta do trabalho que a juventude estava fazendo, que a juventude está chegando com outros conceitos, com outras ideias, e não se deixando também levar tão facilmente para esse campo da corrupção, vai levando para esse campo, né, das coisas erradas que a gente observa no nosso país. Então, observando isso, falando: nossos jovens estão chegando mais moralizados, sim, mais inteligentes em muita coisa e mais moralizados, sim. É o processo de regeneração que está acontecendo no nosso planeta. Então, os jovens estão chegando, a gente vai observando e vai dando ferramentas para que eles vão desenvolvendo o seu próprio trabalho. Quando chegar o momento certo, eles assumem aquele trabalho, ele toca o trabalho para frente, porque luz se acende, luz se leva adiante. Então, a gente convida que hoje, com esse estudo breve, é que a gente comece a observar quem são aqueles que têm a postura já, a liderança já para determinadas atividades, que eles sejam chamados como auxiliares, que eles sejam chamados para poder estar observando como acontece e para que depois eles possam até aprimorar também, trazer suas novas ideias, ideias frescas que estão sendo trazidas aí das universidades, dos empregos que eles estão tendo, do trabalho que eles estão tendo, porque a gente só ganha na nossa casa espírita cada vez que a gente abre a porta para a juventude e a gente vai sentindo que o nosso papel ele acabou ficando aqui na Terra quando a gente vê alguém dando continuidade ao trabalho que a gente deu início e travou até o final de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe.
hoje e sempre.